Olá, uma boa noite. Vamos começando a live. Eu vou esperar um pouquinho até as pessoas entrem aqui. Hoje a ideia é fazer uma consultoria, isto é, tirarmos dúvidas, resolver algumas dificuldades, alguns problemas, conversando, analisando o que está acontecendo e dessa forma chegando junto, né, a uma solução do problema ou a uma melhoria, seja o que for. Vou esperar mais um pouco até as pessoas entram. Às vezes demora um pouquinho. Aqui é um pouco difícil falar antes de começar, né, o que vamos ter exatamente nessa live, porque vai depender das pessoas que entram, se tiver alguém interessado, mas já vamos descobrir isso também. Boa noite, Amy, tudo bom? Bem-vinda. Eu estou esperando ainda aqui para as pessoas entrarem, né? Sempre tem que dar um pouquinho de tempo, dar uma leve desesperança, mas tem que ficar esperando com calma. Boa noite, Lene, tudo bom? Bem-vinda também. Que bom que entraram aqui, que chegaram. Como eu já comentei, hoje a ideia é fazer consultoria e vamos ver se tem pessoas que querem entrar aqui no vídeo chat comigo. Eu vou começar a live, eu vou começar com uma pequena história. Boa noite. Uma pequena história para começar. Era um casal, eles geralmente iam para padaria para comprar os pães deles e um dia a moça decidiu ou resolveu querer fazer um panetone. Era uma receita de fermentação biológica, então não era tão complicado. E ela começou a fazer. Daí os dois já estavam ansiosos, né, para ter aquele panetone feito em casa. Só que no dia seguinte, mesmo seguindo a receita, aquele fermento pegou um fungo e não deu certo. Então a moça tentou outra vez, não desistiu direto. E ela fez, né, o mesmo processo, tentando. Os dois já estavam bem animados para comer aquele panetone feito em casa. E de novo o fermento não deu, pegou fungo. Daí o moço assim ofereceu uma ajuda, né, e daí os dois analisaram um pouco o que está acontecendo, né, o que poderia ser, porque esse fermento sempre pega um fungo e não vai. E daí o moço falou, será que trocando essa tigela de plástico por uma tigela de cerâmica pode ajudar? Eles tentaram e olha só, saiu o fermento, deu certo, houve panetone. E por que estou contando essa história aqui? São dois pontos principais que quero dizer com essa história. Aliás, essa história era eu e a minha esposa. Mas é o seguinte, primeiro, a gente consegue resolver mais coisa analisando um problema junto, né, não sozinho. E a segunda coisa é muito gratificante se você ajuda alguém e depois tem resultados. E eu, pessoalmente, eu gosto muito de compartilhar do que sei e ajudar as pessoas. Isso é a ideia aqui no Pão Alemão Autêntico. Quem me segue um tempo deve ter percebido isso também. E foi isso que me levou também a fazer esse formato hoje. E assim, eu já fiz assim umas consultoria, entre aspas, para pessoas assim por chat, né, perguntando o que houve. E eu gostaria só rapidinho falar para vocês o que as pessoas me falaram depois.
a Herta, né, fala aqui, não sei, Herta, mas ela me autorizou a usar o nome dela também. Ela escreveu assim: já aprendi muito com as dicas e receitas do perfil Polimão Autêntico. E uma outra vez que fiz, daí a pessoa me falou assim: eu fiz a receita do pão com levain que você me ajudou e ficou perfeito. Muito obrigado. E é isso, as pessoas agradecendo, eu conseguindo ajudar, me deixa bem feliz. E por isso eu gostaria de oferecer isso desse formato também, falando diretamente comigo, né? Eu preparei mais uma resposta aqui. Eu disse que iria lhe contar como ficou meu pão assado em temperatura mais baixa. A gente chegou, né, que isso pode ser o problema. Bem, ele ficou maravilhoso. Não queimou e até cresceu mais. Abriu mais o corte. Fiquei muito feliz. Muito obrigado pela ajuda. Então, os dois ganharam. Eu fiquei feliz. A mulher ficou feliz. Ótimo. E a ideia aqui... você vê que essas pessoas que já ajudei dessa forma, eles já ficam mais perto a conseguir fazer todo o pão que quiserem. E essa é a ideia aqui também. Uma boa noite agora, mais uma vez, as pessoas que entraram enquanto eu estava contando aqui. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E agora eu queria perguntar rapidinho quem está com interesse de entrar aqui e conversar comigo sobre alguma dificuldade, algum problema na panificação. Você poderia dar só uma mão, assim, um oi, alguma coisa, só dando um sinal aqui para eu ter uma ideia como prosseguir daí. Esperar um pouquinho para vocês conseguirem reagir. Aqui tem um pedido. Bom, Ivana, você vai querer sair? Está aqui ainda? Eu não consigo ver todo mundo aqui. Eu vou dar um accept aqui. É que tinha pessoas antes também que falaram que estão interessadas. Que falei, se você está lá, eu vou dar preferência. Mas como não tem como saber, né, garantir que as pessoas realmente aparecem, então por isso precisava ver aqui também. Vamos ver aqui. A receita de hoje é ajudar alguém com algum problema. Essa é a receita. Bom, vamos ver aqui. Ivana, você está ali? Boa noite, Sandra. Vamos ver aqui. Apareceu agora. Aí. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Ivana, Ah, está certo? Sim. Está me ouvindo bem? estou. E bom, boa noite. Tudo bom com você? Boa noite. Tudo bem. Eu só quero te falar assim, eu não vou poder falar, conversar muito com você, porque eu estou saindo daqui a pouco, tá? Uns 5 Tranquilo, minutinhos, tranquilo. tá? Tudo bem, sim. Tá ótimo. E posso te perguntar assim, como você faz pão? Você faz pão em casa? Você faz assim para você mesmo, para vender? Faço. Como? Uhum, Não, eu faço para mim mesma, porque eu gosto assim de umas farinhas mais especiais. Eu uhum. tive na Alemanha, comprei uma farinha Ah, legal. muito boa, e eu uso também uma farinha italiana, Uhum. que ela tem vários grãos, chama Caputo. Sei, conheço a marca. Uhum. Então, só que ultimamente eu tô querendo fazer uns pães sem glúten, Uhum. mas eu não, mas só que eu ainda não tô sabendo fazer isso. Uhum. E eu tenho uma máquina Panasonic que eu também trouxe da Alemanha e eu faço pão nela, fica muito muito bom. E daí eu faço esse mix de farinhas, né? Uhum. Acabo usando farinha branca,
essa caputo branca também. Eu comprei uma que chama Varzen, alguma coisa assim, também lá no Empório de Santa Luzia. Acho que... É. E então é isso, mas eu preciso aprender ainda. Eu não tenho aquele que você mostrou uma vez que coloca o pão para fermentar também. Como que é o nome daquele cestinho? O panettone chama aqui. É isso. Eu preciso comprar aquilo também. Mas Sim. então é Ajuda isso. para manter a Eu forma, tô... né? Especialmente, assim, eu não sou especialista com pães sem glúten, tá? Não, Tá. que não é, mas assim, geralmente não tem aquela estrutura de um panetone ajuda para manter esse formato, isso com certeza. Posso perguntar por que você quer fazer pão sem glúten? Eu tô ficando, eu acho assim que eu tenho intolerância ao glúten. Então eu tô querendo ir para esse lado aí sem glúten, evitar um pouco o glúten. Para ver Não também, acabar imagino. totalmente. Hã? Tipo, para ver também como fica a alimentação, assim. Isso. E aprender a fazer também a fermentação natural, né? Que eu também não sei fazer. Eu acho assim meio trabalhoso ficar alimentando aquilo ali, então, né? Assim, eu tenho vontade de fazer, mas ainda não me aventurei. Sim. É que depende um pouco da forma como você faz. Se você não sabe muito sobre a fermentação natural, talvez uma pequena dica aqui. Se você faz assim repetidamente pães parecidos, você consegue aproveitar aquele start ou aquela isca, né? Assim, um pedacinho do fermento natural. Então, você não Sei. precisa sempre jogar uma parte fora, alimentar. Você simplesmente prepara a sua massa e dessa massa que foi feita com fermento natural, você tira um pedacinho de volta e esse vai ser o seu novo fermento natural, sabe? Dessa forma você consegue Tá. ter, tipo, uma certa reciclagem, assim. Mas Tá. depende, assim, isso é geralmente mais padaria que faz, né? Que fica com os mesmos pães, porque geralmente quem faz em casa gosta de fazer diferentes pães, né? Daí já é melhor alimentar e manter o seu fermentinho aqui, fazer a massa e deixar separado. Mas Como é só eu e meu marido, então a quantidade é muito pouco de pão, né? Sim, Fazer uma vez por semana só entendi. mas eu quero me aventurar, sim. Até você fez um questionário perguntando sobre as farinhas alemãs, que são maravilhosas, né? Eu Eles consegui fazer. têm diferentes qualidades, né? Mas tem muitos tipos. Isso é bem legal, sim. Minha filha mora na Alemanha, então eu estive lá agora, meu marido é alemão, mas são maravilhosas as farinhas. Nossa, eu amo. São diferentes mesmo. Até E eu gostaria. Se conseguiu trazer algumas, então, você falou, né? É isso, se você também for trazer, eu quero sim comprar, sim, porque eu acho Eu maravilhosa. queria também, só preciso ver, né, se tem suficientes pessoas para valer a pena, porque é assim, quando é muita pouca quantidade, daí o transporte fica muito caro. E tem que Tem ser uma isso. quantidade razoável, assim. Eu queria trazer, mas na última vez que eu fui para a Alemanha, as malas já estavam cheias com chocolate, com, você sabe, as Não, linguiças, tudo o que meu não também, tinha mais a espaço. minha mala também, não dá. As pessoas pedem as coisas, eu falo, gente, não dá. Deixa eu te mostrar qual que eu trouxe, espera aí. Vamos ver o que tem de farinha alemã. Agora, você vai pedir minhas contas, viu? Não dá. Olha só. Ah, o Dinkel, muito bom. Essa é difícil achar aqui, né? A espelta. 630. Então, e eu tinha trazido uma outra também, uma Hogan. Uhum. Centeio. E daí agora só tem esse pouquinho aqui que eu tô. Daí vira precioso o negócio. É isso aí. Sim. Mas Bom. é isso. Uhum. Eu quero aprender mais, sim. Só que eu quero
Como eu estou de mudança, eu estou construindo, então quando eu estiver na minha casa, tranquilo, daí eu quero aventurar assim. Daí a gente vai conversar bastante. Ah, tá certo. Sim. E agora, você tem alguma coisa, alguma dúvida específica que você gostaria de tirar aqui? De repente, tem alguma coisa que, tipo, alguma dificuldade eminente? Você diz que faz pão, né? Assim, país normais, você faz tranquilo, assim, tranquilamente? Ou tem Sim, alguma coisa eu, que o você que gostaria de acontece melhorar? quando eu faço, o que acontece quando eu faço, que eu uso também um fermento que eu trouxe da Alemanha. Uhum. Quando eu uso Que tipo de fermento é? Desculpa. Peraí, tem que pegar aqui também. Vamos fazer a tradução na hora. O que acontece com o meu pão é que esse aqui, ó. Ah, sim. É tipo, é um fermento biológico mesmo. Fermento biológico. Uhum. O que acontece é que eu coloco um pacotinho desse, que seria mais ou menos 7 gramas, Uhum. ele fala para 500 de farinha, ó. 500 Sim. gramas de farinha. Uhum. Mas tem hora que fica muito com o gosto do fermento. Sim. Mas daí eu faço na máquina, Para né? você ter uma ideia, eu geralmente uso tipo 0,1 grama de fermento biológico seco para fazer as minhas pães. É muita pouca coisa. E Então eu estou usando muito. assim, você não está necessariamente usando muito. Você pode fazer dessa forma, só que para que o pão tem um aroma mais interessante e mais diferenciado e não tem esse aroma do fermento, você coloca bem pouco fermento e o importante é daí dar tempo, bastante tempo para que a massa fermenta e para que o fermento faz esses aromas para você. Sei, sei, O álcool que é produzido, que daí no forno vira esses sabores, aromas mesmo. sei. Então, vale a pena Então é ver umas isso. receitas com pouco fermento e dá bastante. Assim, não dá mais trabalho, é só mais tempo mesmo. Sei. Porque, assim, se você Porque minha. coloca bastante fermento, você não consegue dar esse tempo, porque a massa vai fermentando com força, né? Como tem bastante fermento, aí você tem que É, usar a massa, tem que assar ela. Por isso precisa sei. também colocar pouco. Sim. Porque como eu faço na máquina, ela demora 5 horas. Uhum. Mas ela assa. Daí ela assa, E também faz é todo o um tempo processo. razoável também, não é tão rápido assim, é um tempo razoável. Mas se você mesma fala, né, que você sente o gosto, É. é legal diminuir um pouco. Sim. Então ótimo. Uhum. Legal, Não legal. precisa ser Eu, eu- ter esse tão pouco assim, mas funciona também. Parece muito pouco mesmo, legal. mas funciona. Sim. Ok. Eu agradeço pela dica, porque eu acho que eu estava usando muito mesmo. Meu Uhum. marido estava reclamando. Ai, fica com gosto de Sim. fermento. E tem um problema que a própria marca, né, recomenda, assim, tá? No Isso. embalagem, assim, melhor daí você tem É, que fazer assim. Senão, é isso. É o que aconteceu. sim, É isso mesmo. sim. Mas vale a pena mesmo. Tem muitas receitas aqui no meu canal, no YouTube, se você quiser dar uma olhada. E geralmente eu faço, assim, pouco fermento, bastante tempo. E muda bastante o pão. Não só o sabor, muda também assim a consistência, sabe? Você dá mais tempo para os ingredientes absorver a água e tudo isso dá um pão de alta qualidade. Ótimo, ótimo. Eu vou me aventurar. Dá certo, dá certo. Tá bom? Sim, sim. Muito obrigada pela dica Imagina, e agradeço pela participação. Foi bem bom conversar com você. igualmente, igualmente. Tchau, tchau. Ivana, tchau, tchau. Até a próxima vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, foi bom, já deu para ajudar um pouquinho, né? Eu acho que, Ivana, você vai ter que sair assim, clicar no X, Tá. deve ter um X ali no Peraí. display. Uhum. Se não conseguimos dar uma espiada aí na sua casa. Sai. Certo. Bom, muito bom. Gente, que bom que vocês estão aqui conosco. Aí,
isso mesmo, tempo de fermentação e paciência. Como eu falei, não dá mais trabalho, né? Na verdade, dá menos trabalho, você mistura, deixa lá e o tempo faz trabalho para você e a qualidade é outra. Tem alguém que quer entrar aqui comigo, conversar um pouco e tirar alguma dúvida, conversar sobre pão e talvez tirar algum problema, alguma dificuldade, né? Às vezes a gente está fazendo um pão específico no momento e não consegue chegar lá. Eu estou assim no momento também. Estou fazendo aquele baguete. Quem está nos stories deve ter visto. Já saiu melhor na segunda vez, mas ainda tem bastante coisinha para melhorar. Se você estiver na mesma situação, entre aqui, vamos conversar um pouco e junto, imagino que a gente consegue alguma solução. Isso mesmo, deixar crescer e fazer terapia. Pode até assistir, né? Mas aí precisa de paciência mesmo. Deixa eu ver. Ainda dá tempo, gente. Eu não vou fazer isso aqui sempre, tá? É uma oportunidade mesmo. Quem estiver com alguma dúvida, não tenha vergonha de aparecer aqui. É bem tranquilo e pode ajudar bastante. Vamos ver. Então, não tem mais ninguém que quer entrar aqui. Pena, mas vai ter outra vez, mas vai demorar um pouquinho, tá? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou resumindo, né? Como foi relativamente pouca coisa hoje, foi um pouco difícil, porque eu planejei para quando tem gente que quer fazer, né, a consultoria, e quando não tiver, daí eu teria feito um outro conteúdo aqui, só que agora ficou só uma pessoa, né? E daí estou meio agora não dá para fazer outro conteúdo, mas tá bom, a gente conversou bastante e você viu, né? Deu para falar lá que existe a opção de fazer pão com muito pouco fermento e que ainda dessa forma eu sou muito fã desse processo, pouco fermento, muito tempo, você consegue fazer um pão diferenciado mesmo. Então, quem usa bastante fermento, biológico especialmente, né? Porque do fermento natural se pode usar mais, é outra coisa. Mas você usa fermento biológico, dá para fazer pão com muito pouca quantidade, para não ter aquele gostinho, porque ele dá, né? Facilmente, você usa bastante. E o pão em si fica com um sabor muito melhor. Você escutou também, a gente conversou um pouquinho sobre farinhas, né, lá na Alemanha. Eu até fiz um outro vídeo, gravei faz tempo já, tá no YouTube, caso alguém queira ver. Acho que aqui fiz o upload também. Lá existem muitos tipos de farinhas. Se você estiver interessado em ter diferentes tipos de farinha de centeio, diferentes tipos de farinha de trigo e de espelta aqui no Brasil, seria legal se você pudesse entrar no link no meu perfil e fazer parte lá de uma pesquisa que fiz para ter uma ideia, né? Quem tem interesse, quantas farinhas usa e mais ou menos isso. É bem rapidinho, uns 2 minutos. E se você gostaria de ter farinhas alemãs aqui, vai ajudar para ter. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Pão doce, depende, não necessariamente. Assim, minha pergunta é, mas para pão doce o percentual de fermento biológico é maior? Depende um pouco. É assim, realmente, como geralmente é menos o açúcar e mais a manteiga que atrapalha, né, o fermento trabalhado. Aí geralmente usa mais, sim. Mas a contraparte tem o açúcar que dá bastante
alimentação, né, para os fermentos. Então dá para fazer com bem pouco também. Assim, existem receitas que entupa, né, com fermento biológico e mesmo no pão doce você consegue sentir aquele gosto que eu pessoalmente não curto muito. Então, um pouco mais sim, porque é uma massa mais pesada, né? Mas não é tipo muitos gramas assim, na minha opinião. Bom, então estamos chegando no final. Eu gostaria de falar ainda que na quinta-feira tem mais uma pergunta. Eu vou falar aqui. Eu não faço pães, mas sou exigente. Vendo vocês para criar coragem. Não precisa ter coragem, é só começar e fazer. E assim, a única coisa de fazer o pão dessa, dessa forma que expliquei, com mais tempo, é pensar hoje eu quero um pão amanhã. Porque é assim, né? Se você quer um pão agora, daí fica difícil mesmo. Mas é uma forma de pensamento, de planejamento, e que muitas vezes daí a gente deixa, né, para outro dia, e daí para outro dia, e daí não faz. Mas tem umas receitas bem tranquilas, bem simples. Ah, se você nunca fez pão, tem, tem uma receita no meu canal do YouTube que chama Pão para Iniciantes, pão rústico perfeito para iniciantes. E esse realmente é bem fácil, leva 24 horas de fermentação. Você não precisa sovar, é sem sova. Então é bem tranquilo e você vai ter um pão melhor do que de muitos padeiros. Isso, da pergunta antes sobre o pão doce e fermento biológico, falei, me referi mais ao fermento biológico. De nada, de nada. Se não acha, me fale, eu vou mandar um link daí. É bem tranquilo, vale a pena. E um pão feito em casa dá muita alegria, é verdade. Se você sente aquele cheiro quando o forno tá ligado lá, né, o pão dá certo e a sua cozinha está com aquele cheiro de padaria, você tira e fica bonito, dá muita alegria e morder e sentir, nem precisa falar. Oi, Juliana, tudo bom? Boa noite. Então, eu gostaria de informar que na quinta-feira agora vai ter uma live também, vai ser perguntas e respostas. Eu estou colocando as caixinhas de perguntas nos meus stories. E se você tiver alguma pergunta, aproveite e coloca lá nos stories. Pode me mandar assim também por direct, mas fica mais fácil para organizar se você coloca na caixinha. Dessa forma, eu vou juntar, vou responder agora na quinta. Seria muito legal se você participasse. E para hoje, vou me despedir. Eu agradeço para vocês que ficaram junto comigo. Sempre muito bom conversar, conhecer melhor vocês. Criem coragem para a próxima vez que tem essa oportunidade para entrar aqui no vídeo e conversar. É muito bom, eu gosto bastante. E para hoje é isso. Eu desejo uma ótima noite para todos vocês. E espero ver vocês ou no meu perfil ou na quinta-feira, na próxima live. Um grande abraço. Boa noite.